Bom dia, tudo bem, meus amores? Olha só, hoje é um dia muito especial por dois motivos. O primeiro, porque a gente vai entrar sobre um assunto que eu gosto muito, que são as nossas heranças indígenas, que nós vamos começar o nosso capítulo 8. E também por um outro motivo. Vocês sabiam que hoje é o meu aniversário? Eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês esse ano, mesmo que a gente tá de longe, mas a gente ter se conhecido e passar todo esse tempo junto, certo? Então, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as heranças indígenas. Vamos lá então? Olha só. Respeitar e valorizar as crenças e os costumes dos indígenas é uma maneira de conhecer e respeitar a nossa cultura e a nossa história. Então, esse é o textinho que aparece lá nas páginas de português 56 e 57. Olha só. E aí, aqui tem algumas perguntinhas que a tia vai mandar para vocês na pastinha, que elas falam assim: descreva essa imagem. Então, vocês irão observar essa imagem que tem aqui na abertura do capítulo e vocês vão descrever com a ajuda da mamãe o que é que vocês estão vendo aqui, tá bom? Na letra B, ele pergunta assim: o que você mais admira na cultura indígena? Olha só, pessoal, para a gente responder um pouquinho essa pergunta, a tia vai ler um outro textinho aqui para vocês que fala assim, ó. Vocês sabiam que há muito tempo aqui no Brasil era habitado apenas por povos indígenas? Vocês sabiam disso? E aí, os indígenas, eles tinham o costume de tomar banho nos rios todos os dias, descansar e dormir em redes, cultivar os próprios alimentos, como amendoim, milho, mandioca e abóbora. Já os homens brancos que chegaram depois não tinham esses costumes. Então, pessoal, esses homens brancos que fala aqui nesse textinho são os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, que eles descobriram o nosso Brasil, tá? Então, olha só, eles não tinham esse hábito de cultivar e tomar banho no rio e etc. Então, olha só, eles não tinham o hábito de tomar banho diariamente. Eles dormiam em camas e não conheciam os produtos que eram cultivados pelos indígenas. Porém, com o tempo e a convivência, esses hábitos passaram a fazer parte da vida de todos que chegavam ao Brasil e são praticados até hoje. Por isso, conhecer a cultura dos povos indígenas é conhecer mais sobre a nossa cultura. Então, olha só, o costume que a gente toma banho todo dia, não toma banho todo dia? Esse é um costume que veio dos indígenas. Olha só que interessante, não é verdade? E aí, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles começaram a aprender mais com os índios, a cultivar o próprio alimento, não é verdade? Hoje a gente sabe que aí na cidade a gente tem hortas, que a gente pode ir lá comprar um alimento fresquinho, ou até mesmo em casa, não é verdade? Igual o trabalhinho que a gente fez, que a tia Tayla plantou a salsinha. A salsinha que a tia Tayla plantou lá na hortinha vertical que a gente está fazendo, ela também pode ser usada depois para alimentar a minha família. Então vocês podem também plantar alface, se quem tem espaço em casa. Então essas são as culturas que que foram herdadas dos indígenas, tá? Então olha só, agora a perguntinha letra C. Por que é importante conhecer a cultura indígena? Por que é importante? Porque ela faz parte da nossa história, não é verdade? Nós hoje temos muitos costumes que nós recebemos de herança dos indígenas. Então, olha só. Então, essa é a nossa abertura do capítulo. Agora, lá na página 58, a gente tem o nosso início de conversa. Olha só. E aqui nesse início de conversa, olha, ele diz assim:
A cultura indígena é muito rica. A culinária, a dança, o artesanato e as lendas são apenas alguns exemplos dessa cultura. Comente com os colegas o que você sabe sobre a cultura indígena. Se você souber alguma lenda indígena, conte um resumo dela. Olha só, nessa página 58, que é o início da conversa, a tia Tayla vai propor um trabalho para vocês. Olha só, o que deve ter nesse trabalhinho? Eu gostaria que vocês colocassem alguma coisa, pedissem ajuda para a mamãe. A mamãe pode escrever e vocês podem desenhar embaixo alguma coisa da cultura indígena que vocês farão uma pesquisa na internet para saber o que vocês acharam de mais legal que a mamãe mostrou para vocês na internet. E aí a mamãe pode escrever e vocês podem desenhar embaixo. Por exemplo, tia Tayla, eu achei muito interessante como é feita a casa dos índios. Então a mamãe vai colocar lá para vocês. Ou vocês podem também escrever com a ajuda da mamãe. A oca dos índios. Oca, a casa onde os índios moram. E aí vocês desenham embaixo, tá? E aí, outra parte do nosso trabalhinho também, eu gostaria que vocês procurassem na internet e a mamãe lesse para vocês alguma lenda indígena, tá bom? E aí vocês podem ou mandar o videozinho ou apenas escrever para a tia Tayla e mandar depois para mim, para eu estar vendo qual foi a lenda que vocês descobriram. Combinado? Então, olha só. Continuando. Observe abaixo a capa de um livro de lendas e mitos dos povos indígenas. Olha lá. Esse é o livro. E aqui atrás, na página 59, olha só. Nós temos a nossa... Ele vai falar um pouquinho sobre o autor desse livro. Então, olha só. O autor chama Valdemar de Andrade e Silva. Então, ele nasceu no ano de 1933 e faleceu no ano de 2015. Olha lá. O autor desse livro nasceu na cidade de Timburi, no estado de São Paulo. Valdemar foi autor e pesquisador e uma de suas maiores paixões era pintar. O principal tema de suas pinturas é a cultura indígena. Vocês também podem, se quiserem, pesquisar alguma das obras do Valdemar de Andrade e Silva e também pode colocar no trabalhinho, tá bom? Vai ficar muito legal. Agora, interpretação oral. Atividade número 1. O que mais chamou a sua atenção na capa deste livro? Por quê? 2. Você teve vontade de ler esse livro após observar a capa? Comente. Então, essa número 2, vocês podem responder ela com um videozinho também, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer um videozinho dessa resposta da perguntinha, também pode. E olha lá, aqui nós temos um joinha, que é alguma dica. Vamos ver, então, o que tá falando? Olha só. Conhecer a cultura indígena é conhecer a cultura brasileira. Olha que legal! Então, agora, nós vamos lá para a interpretação escrita, que é essa atividade aqui. Lá tá falando assim: identifique os elementos a seguir na capa do livro e contorne de acordo com a legenda. Então, olha lá. Então, aqui de azul, vocês vão contornar aqui na capa o título do livro. Então, qual que é o título do livro? Vocês vão procurar aí e vocês irão contornar, tá? Agora, de vermelho, aonde está escrito o nome do autor? Então, aonde está escrito o nome do autor aqui nesse livro? E de verde, o nome da editora, que foi quem editou o livro, tá? Então, vocês vão procurar e vão também circular ele de verde. Agora, na atividade 2, ele fala assim: que lugar está representado na capa do livro? Assinale com um X o quadrinho ao lado da resposta correta. Então, ele está mostrando uma cidade ou uma floresta? Então, vocês vão fazer um X no quadrinho. E embaixo, número 3, ele está falando assim: o que os indígenas da primeira ilustração da capa estão fazendo? Contorna a resposta correta.
E aqui embaixo tem as 3 opções: pescando, dançando ou comendo. E aí, o que eles estão fazendo aqui na capa? Então, vocês vão tentar ler e circular para a tia, tá bom? Agora, lá na página 60, olha só, essa atividade aqui, ele fala assim: na capa do livro aparecem diversos animais. Escreva o nome de algum desses animais separando-o em sílabas. Então aqui, lembra quando a tia Carol da atividade de separação de sílaba? Olha lá, o primeiro animalzinho é o tatu. Como que a gente escreve tatu? Quem aí lembra? Então, para escrever, ele vai separar em sílabas. Então, nós vamos escrever o tá, depois o tu. Combinado? E nós vamos fazer isso até lá embaixo na borboleta. Lá na atividade 5, ele fala assim: observe as capas dos livros a seguir e contorne a capa que também está ligada à cultura indígena. Então, olha lá, qual desses 3 será que está falando também da cultura indígena, que está ligado à cultura indígena? Então, vocês irão circular. Então, pessoal, esse vídeo é até na página 60. Daqui a pouquinho a gente continua o restante.